Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 da Três Tentos. Estão presentes conosco hoje os senhores João Marcelo do Moncel, diretor-presidente e de Relações com Investidores, Cristiano Costa, diretor financeiro, e Eduardo Motter, gerente de RI da Três Tentos. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada. Será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco para quem precisar de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas através de áudio, clicando no ícone levantar a mão, disponível na parte inferior da tela. Para enviar perguntas por texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior da tela, e digitar a sua pergunta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócio da companhia, às projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da Tristentos, constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da companhia, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Essas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, do agronegócio e de outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Três Tentos e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. João Marcelo do Mansell. Por favor, Sr. João, pode prosseguir. Bom dia a todos. Agradecer a presença de vocês no nosso call de resultados aqui relativos ao quarto trimestre de 2025 e ao fechamento do ano. E para darmos início aqui ao nosso bate-papo de hoje, é importante aqui já alguns destaques iniciais aqui desse quarto trimestre, em especial em relação ao ano de 2025, como eu falei, né, que foi um ano extremamente marcante para a 300, foi o ano de comemoração dos nossos 30 anos aí de caminhada da empresa, né, e fomos, digamos assim, a gente teve a feliz realização aqui de um ano onde o nosso lucro líquido, né, ou seja, o resultado final do nosso trabalho aí teve um valor recorde, aí chegando a 809 milhões nesse 2025, né? Tivemos receita recorde também, né? E um ano de grandes conquistas aí, né? Com todos os desafios do agro aí que a gente sabe e que a 300 aí através do seu ecossistema, né? Conseguiu ir perpassando esse ano, né? Convivendo com os agricultores, trazendo resultados, enfim, chegando a mais um final de ciclo aí com conquistas aí importantes aí. Tivemos, né, os resultados aí, né, impulsionados, né, como eu falei, a continuação do crescimento. Continuamos com a nossa estratégia de diversificação regional, né, com o Mato Grosso, né, assumindo ainda mais relevância dentro do negócio da 300, como já era previsto, faz parte do nosso plano de negócios, e fechando o ano aí com investimentos relevantes em vários projetos de expansão, em especial durante 2025 na expansão das indústrias, né, tanto as indústrias de processamento de soja, quanto no projeto da nossa primeira indústria de etanol de milho no Mato Grosso. Quando a gente olha no próximo slide, os destaques aí em termos de números, né, a gente vê o destaque do quarto trimestre e do ano 2025 fechado. A gente vê que fechamos o ano aí com um crescimento acima de 28%, atingindo uma receita recorde de 16,4 bilhões de reais no ano, né? E tivemos no trimestre um crescimento
menor do que o do ano, mas ainda um crescimento importante nesse quarto trimestre, né, com resultados também positivos. Tivemos esse mesmo reflexo no lucro líquido, como eu já falei, e no EBITDA ajustado da companhia. No slide seguinte, a gente pode olhar isso aí já também um pouco com segmentos mais detalhados, né? Como a gente trabalha aí com vocês já há algum tempo, quem nos acompanha, né? A 300 ela olha separadamente três segmentos de negócios, né? O segmento de insumos, o segmento de grãos, o segmento da indústria, né? E em todos eles aí tivemos um crescimento de receita no decorrer tanto do trimestre quanto do ano, né? Então, no ano aí, né, um crescimento mais destacado no segmento de grãos, né, que foi um segmento onde a empresa aumentou significativamente os volumes, e aí a gente destaca em especial o volume de milho, né, que foi trabalhado durante o ano de 2025 e teve também um incremento muito importante no quarto trimestre, né, nesses volumes, né, volumes esses que durante esse ano foram trabalhados no intuito de grãos, eles foram trabalhados no intuito da trading, mas que na realidade são uma preparação já para a indústria de etanol, e nós vamos estar falando disso mais adiante. Nos insumos, sem dúvida nenhuma, é, é um destaque absolutamente positivo também que a gente traz, né? Nós acompanhamos aí esse segmento que vem enfrentando vários desafios aí no decorrer dos últimos anos, e felizmente a 300 tem conseguido, né, um desempenho importante, né, bons desempenhos nesse segmento. Tivemos um crescimento de 21% no ano na nossa receita, né, e tivemos também no trimestre um crescimento menor, mas um crescimento ainda de 7%, né, sempre, né, eu ressalvando que nesse trimestre, né, no quarto trimestre, tivemos aí um deslocamento na venda de insumos, em especial no Rio Grande do Sul, né, onde houve um atraso relativo de plantio e de tratos culturais, muito em função, né, de um atraso climático ali no plantio, de um retardamento nas colheitas das culturas de inverno, em especial trigo e canola, que ocorreram naquele estado lá no final do ano passado. Em relação à indústria, né, nós tivemos aí um resultado importante aí também das indústrias, né, mesmo com uma retração significativa no preço, em especial do farelo de soja, que é um item importante que compõe o faturamento da indústria, né, nós, mesmo assim, tivemos um crescimento anual de 15% e um crescimento no trimestre de 7%, né? E esse crescimento no trimestre, a gente destaca que ele ocorreu apesar, né, das paradas programadas que nós tivemos em duas indústrias durante o quarto trimestre, na indústria de Ijuí e na indústria de Vera. Essas paradas, elas foram, digamos assim, a parte final dos movimentos da expansão de capacidade. E como eu falei anteriormente aqui, a empresa investiu durante o ano de 2025. Então, as três indústrias nossas de processamento de soja foram aumentadas, tanto Ijuí quanto Vera, quanto Cruz Alta. Todas elas passaram por esse processo, e em especial no quarto trimestre nós tivemos essas paradas que, em certa medida, reduziram os volumes processados, né, obviamente nessas duas indústrias e no composto da 300 como um todo durante o quarto trimestre. Para nós dar seguimento e trazer um pouco mais de luz nas questões numéricas aí, eu pediria que o Cristiano desse continuidade aqui, trouxesse para nós algumas referências aí, num primeiro momento, relacionadas ao EBITDA. Contigo, Cristiano. Bom, bom dia a todos. Então, a 300 teve, então, no quarto trimestre um crescimento da sua receita operacional líquida da ordem de 13,3%, atingindo 4 bi 366, crescimento anual de 28,1%, dentro da nossa estratégia de expansão, de crescimento orgânico, muito próximo do nosso CAGR dos últimos 10 anos, né? Quando a gente olha a nossa margem EBITDA ajustada, a gente observa um
quarto tri um pouco mais pressionado do que foi no quarto tri de 2024. Lembrando que o quarto tri de 2024 foi um trimestre também muito bom, acima da média histórica, né? Aqui a gente tem essas menções que o nosso senhor João Marcelo já fez com relação à margem de grão, especialmente de milho, né? Que é uma preparação já para nosso start da nossa fábrica de Porto Alegre do Norte, entrando na originação forte naquela região. A margem também que a gente observou, diversos fatores afetaram, mas a margem do farelo principalmente, né? E a gente viu também um SG&A um pouco maior do que a gente vinha tendo nos trimestres anteriores, comprimindo essa margem EBITDA ajustada, mas aqui é importante destacar a volta de parte desse efeito através das estratégias de defesa que nós usamos das nossas posições via derivativos de commodities e de câmbio, né? Então a gente teve uma recuperação parcial dessa margem EBITDA através das liquidações, constituindo uma margem de 5,4% quando nós levamos esse feito em consideração. Se a gente olha o trimestre em si, a gente tem de fato uma margem final um pouco mais machucada por todos esses fatores conjunturais que nós explicamos, mas quando a gente olha no ano, que é como a gente gosta de analisar assim a dinâmica do setor agro, do setor que a Três está, a gente tem essa queda se coloca na faixa de 1,6 pontos percentuais, que a gente olha ali o comparativo 25 a 24, né? Então, aqui a gente tem muito o efeito desse segundo semestre mais desafiador, aí, que a gente teve efeitos de diversas origens, também políticos, né? Trump Tariff e efeito de deslocamento de demanda chinesa, né? Em relação a 2026. Mas a nossa leitura é que, dentro do que a gente havia projetado para 2025, esses números estão muito próximos do que a gente tinha na nossa estimativa lá quando construímos as nossas projeções internas em 2024. No próximo slide, a gente traz uma reflexão aqui sobre o comportamento da nossa alavancagem. Então, foi um ano de não só receita histórica, lucro histórico, mas também de investimento histórico, né? O nosso CAPEX de imobilizado somente atingiu nos últimos 12 meses 1.658 bi, o maior na nossa história, que no lado direito a gente tem a evolução do que é a composição do imobilizado nos últimos 12 meses. Então, a gente chegou no pico desse movimento, a gente deve começar a observar agora uma redução na medida que a gente vai ter em 2026 um CAPEX de manutenção com investimentos pontuais, né? E isso se reflete na nossa alavancagem. Quando a gente olha a letra fria da dívida líquida, né, sobre EBITDA, né, dos últimos 12 meses, né, já excluindo a Tentos Cap, que é a nossa financeira, a gente vai chegar no número de 1,87. A gente tem que sempre relembrar, recompor esse número que é colocar de volta o efeito dos hedges, que ele fica off EBITDA, né? E vai lá para o resultado financeiro. Quando a gente olha esse número, o número que a gente chega é 1,20. Então, quando a gente faz a projeção inicial, a gente estava tentando sempre trabalhar, não chegar no 1,50, a gente estava sempre olhando para esse efeito já com essas variações de preços que podem fazer com que a gente liquide os nossos posições de proteção. Então, esse número é um número que está dentro do nosso parâmetro estimado, lá quando a gente colocou na rua o projeto da planta de Porto Alegre do Norte, a gente conclui esse ciclo dentro do que a gente imaginava projetar, e agora para 2026 a gente entende que vai ter um cenário de desalavancagem. Olhando no próximo slide, a gente vê como que foi essa dinâmica de geração de caixa. Então, tivemos um lucro caixa aí da ordem de 931 milhões, pagamos nossos dividendos aí na ordem de 95 milhões, fizemos todo esse CAPEX, e aqui nesse 1.700, além daquele 1.658 de imobilizado, nós temos um pouco de ativo intangível, a gente tem um pouco já do reflexo do nosso investimento nas florestas para termos a nossa biomassa, né, no entorno da nossa planta de Porto Alegre do Norte, né? E chegando a 1.708, né? E a nossa necessidade de capital de giro aqui refletindo esses 500 milhões, refletindo assim a composição desse estoque também de milho, né? E as nossas estratégias junto a fornecedores para alongamento de pagamentos, deixando esse número dentro de um padrão histórico entre 400 e 500 milhões, que é o que a gente está pegando. Quando a gente olha o líquido dessa movimentação, então a gente investiu 1.700 bi, pagou dividendos, né? E teve um crescimento da variação líquida da dívida de 1,375, ou seja, geramos ainda liquidamente algo com 325 milhões
né? E a gente entende que 2026, com a redução do CAPEX, a gente vai conseguir recompor o nosso caixa e para ficar com esse caixa preparado, né, uma posição de endividamento preparada para que no segundo semestre de 2027 a gente consiga dar start no nosso projeto de redenção, né, dentro de um projeto aí que a gente está desenvolvendo de também preparação de financiamentos para essa obra, buscando recursos no mercado. Então, isso é um pouco da nossa visão, assim, olhando a big picture de 2025. Na área financeira, a gente trabalhou muito o que a gente havia projetado, o que a gente havia sinalizado em termos de alavancagem, de composição de estoques, de preparação, para que a gente possa aí, em seguida, estar colocando a nossa planta de Porto Alegre do Norte em funcionamento, que vai ter muitos efeitos aí positivos sobre o nosso resultado 2026, né, fazendo uma diluição da SSG&A, trazendo margem e buscando aí os nossos objetivos para o ano. Então, encerramos aí o 2025 de uma forma muito sustentada, né, dentro daquilo que a gente planejou, com muita confiança e serenidade para entrar em 2026. Vou deixar então a palavra de volta ao João Marcelo, nosso CEO, para falar um pouco sobre essas projeções, como está a nossa planta e o que a gente vê para o ano de 2026. Não, obrigado, Cristiano. É, Aqui, como a gente já vem fazendo tradicionalmente nos últimos calls, a gente traz uma visão um pouco mais específica da indústria de etanol de milho, né, que tá em fase realmente de finalização hoje lá no Vale do Araguaia, né. A indústria operacionalmente dá para dizer que ela está praticamente pronta. Nós já estamos agora na fase final de licenciamento, né? Então, nós já estamos com a licença dos bombeiros expedida, já estamos com a licença de operações do órgão ambiental expedida e já encaminhamos, há uma semana atrás, a licença na ANP e estamos aguardando a vistoria da ANP, que é digamos assim, a licença final regulatória que a gente precisa para começar a operar e a produzir na planta. Então, temos uma expectativa aí que dentro de algumas semanas aí a planta já esteja iniciando suas operações, né, já começando aí como a gente previa a operação, se possível ainda dentro do primeiro trimestre ou nos primeiros dias de abril. Então, expectativa muito boa, operacionalmente a planta super bem preparada, estamos com a equipe, né, biomassa planejada, comprada, né, floresta sendo, como o Cristiano trouxe aqui, sendo já com o primeiro ciclo de implantação, né, trabalho muito forte na originação de milho, que a gente já fez em 2025, né, trabalhamos muito barter na região já para a originação desse milho, né, e, enfim, estando com tudo pronto aqui para que mais essa indústria entre no ecossistema da 300, né, trazendo valor para a região, para os agricultores e para a companhia. Indo para o nosso último slide aqui antes do Q&A, e trazendo aí uma visão geral e umas perspectivas para 2026. A gente enxerga 2026, né, de novo, apesar de todos os desafios que o agro como setor vem enfrentando, nós enxergamos aí um ano com bastante otimismo. Nós temos aí vários projetos, né, de crescimento, de agregação de valor, de melhoria operacional, que foram muito trabalhados, muito investidos durante 25 e que, né, vão trazer certamente aí resultados, vão trazer dinâmicas importantes aí para 2026 dentro do dia a dia da companhia. Então, nós temos aí já uma perspectiva, como foi anunciada no 300 Day de dezembro, né, um ritmo de abertura de lojas, né, um aumento no ritmo. Então, a entrada da 300 nesses 4 novos estados que foram anunciados, né, no Pará, em Tocantins, em Goiás e em Minas Gerais, e uma previsão de abertura de até 10 lojas nessas novas geografias, né. O ano passado, né, 2025, como vocês acompanharam, 300 já abriu escritórios de originação, já começando a preparar a base para essa entrada nos mercados e agora com o início do trabalho de venda de insumos, já levando, digamos assim, o segundo pilar do ecossistema também para essas regiões. Nós temos uma perspectiva importante, como eu falei antes ali também, das ampliações industriais concluídas, né? Então, de fato, 2025 teve esse aspecto de transição e a gente viu muito isso, em especial no quarto trimestre, com 2 indústrias na fase mais
mais ativa da ampliação, mas 2026 nós já vamos encarar ele em grande parte, aí, em grande medida, né, com essas capacidades ampliadas, o que vai trazer aí certamente ganhos operacionais, ganhos de escala importantes, né? Lembrando que as três indústrias foram ampliadas em brownfield, então nós temos ganhos operacionais importantes aí, e todas elas aí também com tecnologias avançadas, com produtividade ainda melhor. Temos, como também eu já falei agora há pouco aqui, a questão do início da operação do etanol. Então, é uma indústria, né, como eu disse, nova, né, uma indústria que está ampliando e complementando o ecossistema, né, trazendo aí dentro do segmento, né, um biocombustível novo, uma dinâmica nova, um trabalho com um produto, né, importante que é o milho, né, ele potencializando o ecossistema. Então, nós estamos trabalhando muito forte em barter, já trabalhamos em 25, estamos trabalhando já nessa safra que está sendo, praticamente já foi implantada, essa segunda safra de milho, o que vai, digamos assim, trazer essa dinâmica, não só da indústria em si, obviamente, mas também de todo o ecossistema sendo potencializado. E como um item importante também, que a gente também vem comentando há algum tempo, que é o nosso projeto Ecanol no Rio Grande do Sul, né? Nós temos uma ampliação importante já para 2026. A gente já trouxe aqui para vocês em vários momentos, né? 2025, a 300 fomentou uma área em torno de 50 mil hectares de etanol no Rio Grande do Sul, e agora em 2026 a gente já está contratado com uma área acima de 100 mil hectares já de fomento para canola. Então, é uma cultura que teve um resultado extremamente, né, animador em 2025, do ponto de vista tanto do produtor quanto da empresa, né? E agora em 2026, aí já com um aumento de área significativo, aí, em torno de 100%, certamente vai ainda potencializar mais tanto o aspecto de venda de insumos, porque ela é uma cultura que não se plantava, então ela agrega um faturamento de insumos importante no processo, tanto na parte de movimentação de grãos e principalmente aí na dinâmica industrial que ela traz, diversificação num produto que tem um potencial de geração de óleo ainda melhor do que o da soja. Então, resumidamente, né, os pontos são esses. A gente sabe que tem outros pontos que a gente vai endereçar agora no Q&A, mas a visão é um 2025 que teve aspectos importantes, né? Teve aí seus resultados consolidados, muito gratificantes para 300, e um 2026 aí que a gente tem um otimismo muito grande e espera ter bons frutos aí sendo colhidos no decorrer desse ano. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através do áudio, clicando no ícone levantar a mão, Raise the Hand, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior da tela, e digitar a sua pergunta. A nossa primeira pergunta é do Pedro Fonseca, analista da XP. Pedro, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Pedro, por favor, pode prosseguir. Bom dia, João Marcelo, Cristiano, Edu. Obrigado pela oportunidade da pergunta. Eu queria abordar dois pontos, né? O primeiro deles em relação às despesas de logística. Ali no release vocês mencionam alguns fatores. Eu queria pedir uma ajuda para vocês, se vocês conseguem nos ajudar quantificando qual o peso de cada um daqueles fatores no aumento do custo, né? E além disso, também queria entender se teve algum tipo de mudança de rota no escoamento dos produtos que possa ter impactado esse custo no trimestre, e como que a gente deve imaginar isso para frente, né? Pensando no TRI, do aumento que teve, quanto talvez seja mais conjuntural e quanto talvez seja um pouco mais estrutural, para a gente pensar como devemos projetar essa linha em 2026, né? E o meu segundo ponto é em relação a insumos, né? O conflito no Oriente Médio, particularmente importante, né, para o escoamento de fertilizante ali da região.
Eu queria entender o que a companhia pode fazer ou está fazendo para mitigar risco e garantir o sourcing dos produtos. Essas são minhas dúvidas. Obrigado. Não, tá ótimo. Obrigado, Pedro, pelas perguntas. Eu acho que, sem dúvida, podemos começar aqui, como foi a tua primeira pergunta aí sobre os aspectos de logística, né? Tá claro para nós que foi um ofensor aí do resultado, né? Ele veio acima do que a gente vem trabalhando e entregando nos últimos trimestres e como sequência. Nós entendemos, já sendo bastante direto para ti, que tem muitas coisas conjunturais que estão nele. A grande maioria desse movimento, a parte brusca dele, certamente é conjuntural, nós não entendemos como estrutural. E ele não é um fator, assim, o frete, esse custo logístico, ele não foi um fator que teve uma razão única, né? Como a gente já falou e tu também citaste ali, ele é uma conjuntura de fatores aí. Então, quando a gente olha na comparação anual, né, quarto tri contra quarto tri, né, ele tem uma movimentação importante e ela é muito ligada, ela tem um aspecto aí que é o mix geográfico e o mix de produto. Então, nós viemos aumentando a nossa participação, vamos dizer, de fretes mais longos, né, e aí em especial os fretes do Centro-Oeste, no total de cargas movimentadas. E o mix de produto, obviamente, também é que, como a gente pôde olhar nos números hoje, e vocês ainda melhor acompanharam nos releases, ou nós tivemos o grande aumento dos volumes de training de grãos, né? E aí a gente, sem dúvida nenhuma, aí tem que considerar esse aumento da movimentação de milho, né? Então, de fato, a empresa teve um incremento importante nos grãos como um todo, mas o milho certamente foi o grande destaque, né? E o milho trabalhou, digamos assim, o milho ele tem um valor relativo baixo em relação ao frete, né? Então, quando tu movimenta o milho, o frete ele realmente é uma parte relevante do faturamento dele, é frete, quando tu faz a diferença porto interior, né? Principalmente nessas longas distâncias. E ele trabalhou, né, a gente reconhecidamente, o trade de milho trabalhou com margens comprimidas aí durante o ano, e em especial na segunda metade do ano, aí, principalmente no terceiro tri. Não, aliás, desculpa, no quarto tri. Então, mas tem um porquê, né? Eu até citei antes aqui desse nosso incremento, desse nosso trabalho com milho. A empresa ela teve esse volume aumentado aqui em grande medida porque nós estamos, 2025, como eu falei, foi um ano de preparação para esse novo momento e, no caso do milho, para esse momento onde nós passamos a ser uma indústria produtora, aliás, uma empresa que vai ter uma indústria produtora de etanol. Então, o nosso abastecimento de milho é extremamente estratégico. E nós já iniciamos esse movimento em 2025, mesmo que 2025 ele não foi destinado para a indústria, mas nós tínhamos a necessidade de já conectar produtores, começar um incremento de barter, né? Ter digamos assim, esse fornecimento e participar desse mercado ativamente. Óbvio que isso teve esse efeito de nos levar a ter um volume aumentado em trading, né, de milho e, né, conjunturalmente, né, estruturalmente ele já tem uma margem menor e conjunturalmente esse ano ele teve ainda uma margem mais comprimida com preços bastante altos, em especial no segundo semestre, né, com prêmios altos, né, onde o produtor estava muito resistente a vender e criou uma dinâmica ali que desafiou bastante, principalmente esse trem de milho para exportação, né? Fato que, inclusive, se nós analisarmos agora, nós temos ainda uma oferta até relativamente bem equilibrada para as indústrias de etanol, porque o milho ficou, digamos assim, com prêmios altos e, vamos, entre aspas, caro para exportação, mas isso preservou o milho dentro do Brasil e as indústrias de etanol agora estão com um suprimento adequado de milho mesmo já no forte da entre safra. Tivemos ainda diferenças de modais, né? Então, nós trabalhamos e aí muito no segundo semestre, muito no quarto trimestre de 2025, volumes de milho, e muito volume desses volumes de milho estavam no Vale do Araguaia, justamente nessa linha de preparação que eu falei, e esse milho foi trabalhado via rodo, né? Boa parte do escoamento dele. Então, rodo tanto para Barcarena quanto para Santos.
E se nós olharmos assim diretamente, esse rodo Vale Porto, ele é um rodo acima de R$ 400 por tonelada. Então, é um rodo que realmente ele impacta na média de frete e traz essa dinâmica, né? Então, esse composto de fatores aí, né, além de um outro fator ainda, que é uma análise que ele, em algumas vezes, ele necessita que a gente olhe a questão logística num horizonte um pouco mais longo. Às vezes, o trimestre em si, ele pode trazer alguma distorção, porque existe algum deslocamento de frete, né, de pagamentos, né? Ou seja, o volume que tu vende no trimestre não é exatamente o volume que tu transporta, né? Eles tendem a se aproximar quando tu olha uma janela mais longa. Ou ele tende a ficar muito parecido. Mas, às vezes, dentro de algum trimestre específico, num recorte, ele pode ter alguma diferenciação. Então, acho que, como eu falei, né, Pedro, é uma composição de fatores, né, sem dúvida nenhuma, é um tema que, que nos demanda toda a atenção. A gente realmente sabe que ele é relevante aí hoje, né, ele é estratégico para o resultado. A companhia está olhando isso e vai estar aí, né, tá sempre atenta e fazendo movimentos para controlar, melhorar e mitigar isso aí. Mas, assim, pensando em futuro, não entendemos que isso é uma realidade que perdure, assim, é um movimento conjuntural, esses níveis aí que se trabalhou no quarto trimestre, não é estrutural. Em relação à tua segunda pergunta, e agora vou tentar ser um pouco mais breve aqui, a questão de insumos, né, relativos à guerra. De fato, o impacto é no fertilizante, o impacto mais sentido, e em especial no fertilizante nitrogenado, né? Os preços, né, já estão bastante voláteis, né, porque a guerra, inclusive, está inicial, ainda não se sabe exatamente o que é os desdobramentos, nem o período que ela vai impactar, o que ameniza, em alguma medida, os efeitos agora, pelo menos no curtíssimo prazo, é que não estamos numa fase de compras tão ativas, né? Então, a movimentação, os vídeos de compra, em especial, como eu falei, dos nitrogenados, ele acontece um pouquinho mais para frente, e já pensando talvez mais para o meio do ano, né, que se intensifica, uma vez que a segunda safra, que principalmente no caso da 300 é o grande demandante de nitrogenados, ela está implantada, esse fertilizante da 25, 26 já está no campo. Então, a gente já está agora projetando o 26, 27. Tudo indica que nós temos, né, aí uma dinâmica de custos de produção mais altos. Isso aí vai chegar, infelizmente, até o produtor num custo de produção mais alto. A 300 como um elo da cadeia, nós estamos preparados aí para primeiro garantir através dos parceiros um suprimento e, né, dentro do que for necessário aí, infelizmente, ter que repassar aumentos de custo aí que vierem a ter em função desse atrapalho estrutural e logístico aí que pode haver pela guerra. Se me permite complementar, Pedro, Por favor. também a gente virou o 31/12 bem estocado de fertilizantes, se você olhar ali na nota explicativa 7, tá? E assim, o que a gente vê que o problema não é ter o acesso ao produto, mas é como que vai se comportar essa dinâmica de preço. Então a companhia já passou por períodos similares, inclusive recentemente, quando deu início à guerra da Ucrânia, depois os mercados se estabilizaram. Então aqui é muito importante a gente estar trabalhando sempre com a nossa inteligência de negócio, se antecipando, tentando entender essa dinâmica. E como o nosso CEO colocou, né, o João Marcelo, se for o destino, se for o necessário, a gente está fazendo esse ajuste de preços e entender como que esses preços vão se acomodar ao longo da próxima safra, mas boa parte já está no sol, né? Então a gente está num momento que a gente consegue fazer essa transição. Mas a companhia já vinha com uma estratégia de se antecipar e também de diversificação de fornecedores que nós temos acessado, né? Então acho que fica aí o aprendizado dos períodos recentes aí, nos trouxe muita competência para fazer esse trabalho, tá? Tá muito claro, pessoal. Obrigado. A próxima pergunta é do Gabriel Barra, analista do Citi. Gabriel, por favor, pode prosseguir. Olá, pessoal.
Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Eu tenho duas. Eu acho que, primeiro, tentando pegar um pouco mais a visão de vocês sobre etanol. Acho que o Marcelo deu uma visão boa sobre o início e o estágio da construção, mas se pudesse detalhar um pouquinho mais esse timeline, quando a gente poderia esperar ali a primeira carga já sendo despachada. Eu me lembro no ramp-up da planta de Vera, teve uma questão com a ANP ali no comissionamento da planta. É, como que está a perspectiva aqui para as licenças e timelines? Se pudesse dar um pouquinho mais de cor em relação a isso, ajudaria bastante. Um segundo ponto sobre a questão do biodiesel, né? A gente tem tido uma discussão no mercado muito forte sobre a importação de biodiesel para o Brasil, ou até mesmo sobre a discussão sobre o B16 para esse ano. Se pudesse passar um pouquinho mais da visão de vocês sobre como está essa dinâmica de discussão com o governo, no CNPE, e qual que é o base case para vocês aqui para a entrada do B16 nesse momento, até trazendo a última pergunta sobre a questão do conflito, com essa pressão no preço do diesel, acaba sendo um momento oportuno aqui essa discussão do B16 novamente, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês sobre esses dois pontos. Obrigado. Maravilha, Bá. Obrigado pela pergunta. Em relação ao etanol, como eu trouxe ali, a gente já superamos aí, que é uma sequência de, assim, três principais licenças, né? Que é os bombeiros, o ambiental e a ANP. Então, a gente já está, como eu falei, no último estágio aqui, que é a ANP. Óbvio que, assim, o tema de timing dessas licenças, ele não tem na nossa mão, a gente tem expectativas, obviamente. A gente já está com um projeto, né, já há alguns dias já encaminhado, né, e dentro da ANP em análise, né, estamos aguardando aí já a vistoria, né, e a nossa expectativa é que ele caminhe bem, assim, nós entendemos aí que a gente vai ter, né, um startup aí muito provavelmente dentro do mês de abril. Essa é a nossa expectativa hoje. Se mais ser um pouco mais no início, no meio ou mais no final de abril, vai depender justamente desse pace da licença dentro do órgão, né? Mas, assim, é a nossa expectativa pelas informações que a gente já levou, pelo projeto e tudo mais. Operacionalmente a planta tá ok, a gente tá testando ela já, obviamente sem produto ainda, né? Mas testando circuitos, testando toda a parte, né, de equipamentos e, digamos assim, tá absolutamente sob controle. Nós estamos bastante otimistas, extremamente ansiosos, obviamente, né? Porque é uma jornada e a gente quer logo ligar essa chave aí para começar a produzir, né? Mas, como eu falei, o time está pronto, né, os insumos estão ok, a parte técnica está super bem equalizada e nós estamos aí de novo, ansiosos na expectativa, mas bastante confiantes. Esse é o resumo do nosso status hoje aí. Acho que certamente vamos ter em breve aí notícias importantes desse projeto. No tema biodiesel, de fato, né, a gente vem discutindo isso também já há algum tempo, o B16, a Lei do Combustível do Futuro, enfim, B15, ano passado, estava previsto para março, aconteceu em agosto. Esse ano, de novo, era para março, não foi ainda regulamentado, não se tem expectativa, o mercado trabalha, né, com esse timing de algum atraso em relação a março, obviamente. Porém, essa questão da guerra, né, ela traz uma luz nova, né, um cenário novo que, né, reforça ainda mais, eu acho que tudo que a gente vem falando, né, o valor estratégico de uma matriz energética mais diversificada, de uma matriz energética menos dependente de importação, né, o Brasil hoje importa 25% do diesel que utiliza, ele é importado, né, o Brasil não tem capacidade de refino, e cada ponto percentual de biodiesel é menos diesel que tem que ser importado, né, é menos produto, é menos divisa que sai, é mais emprego que fica, é mais produto rodando aqui dentro, é mais interiorização do desenvolvimento e todo o aspecto econômico e social da cadeia aí que a gente também vem falando há bastante tempo. Então, assim, a gente confia, né, na implementação do B16 dentro desse ano,
E agora eu entendo que nós vamos ter um fator importante aí para agilizar isso e talvez acontecer até antes do que fosse uma perspectiva normal aí dentro dos mandatos. Em relação à importação, de novo, eu entendo que, começando pelo lado estratégico, ela não faz nenhum sentido, né? O Brasil tem capacidade, tem soja, tem usina, tem tudo pronto, tem logística para atender o mercado interno. O Brasil é um grande produtor de biodiesel, nós temos que justamente caminhar para ser um exportador de bio e jamais um importador, né? E, e aí, digamos assim, a questão do importado, ele tem aspectos importantes para serem analisados, né? Nós temos aí hoje o biodiesel do Brasil com um aspecto social, através do selo combustível social importante, que o importado não conseguiria cumprir. Eu não sei como que ele cumpriria isso, ou seja, é impossível. E também um aspecto ainda hoje de desafio de qualidade. O biodiesel brasileiro hoje tem um padrão de qualidade acima da maioria dos destinos que eventualmente fossem ser eventuais exportadores para o Brasil. Então, seria um outro aspecto que teria que ser equalizado nesse processo. Eu acho que é um tema que veio hoje, assim, a crença nossa como companhia é de que ele não evolui, né? Por todo esse aspecto aí, tanto da, 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 da questão estratégica em si, de país, de economia, quanto dos aspectos aí que eu falei mais agora, por último, aqui, de qualidade e de referências, cumprimento de questões sociais aí que estão envolvidas no programa de biodiesel. Obrigado, João. Super, super claro. A próxima pergunta é da Isabela Simonato, analista do Bank of America. Isabela, por favor, pode prosseguir. Isabela, já enviamos o comando para você habilitar seu microfone. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, vocês me escutam? Sim. Bom dia, obrigada, desculpa. Bom dia, João Marcelo, bom dia a todos. Eu queria perguntar um pouco da dinâmica do fazendeiro, né, do cliente de vocês, e entrar também um pouco do que vocês estão vendo na Tentus Cap, né? A gente acabou de falar de potencial aumento de custos ali olhando para a próxima safra. A gente está vendo uma safra mais seca no Rio Grande do Sul e uma performance da commodity que ainda não, né, não faz essa margem ser mais alta, muito pelo contrário. Então, se vocês puderem dar um pouco de cor do que vocês estão vendo nesse início de ano, é, e vocês mesmos mencionam, né, que uma parte dos volumes ele escorregou, né, do quarto tri para o primeiro tri. E na Tentus Cap, como que vocês, se tem alguma coisa que chama atenção em relação à inadimplência ou a alguma provisão, como que vocês estão vendo o perfil desse cliente e a saúde financeira dele nesse ambiente? Obrigada. Obrigado, Isabela. Não, excelente pergunta. De fato, assim, o cenário ele segue desafiador para o produtor, né? A gente segue com preços pressionados no grão, né? Então, embora houve uma melhora agora, se nós olhar num horizonte mais curto agora, né, no pós-guerra aí, tanto via Chicago quanto via câmbio também. Então, a cotação em reais ela melhorou na última semana, nos últimos dias. Mas mesmo assim ainda são preços pressionados, preços aquém do que o produtor almejaria e traria uma rentabilidade melhor para o negócio, um pouco mais próxima do que nós tivemos em anos anteriores. Então, preços seguem pressionados, o agricultor segue em alguma medida alavancado ainda, né, na maioria dos casos, ou em boa parte dos casos, e a gente segue com uma taxa de juros alta. Então, esses três fatores combinados aí, eles, como eu disse, eles trazem ainda uma situação de aperto e financeiro e de desafio aí na gestão financeira do agricultor. O que nós temos enxergado assim mais no cenário atual? Se nós olharmos
e aí a gente tem que separar um pouco as geografias, né? Se nós olharmos primeiro o Mato Grosso, né? O Mato Grosso vem de uma safra boa o ano passado, com esses desafios, mas pelo menos uma safra de boa produção, e uma safra que está praticamente se encerrando a colheita agora, nas regiões onde nós atuamos, que também não foi tão boa quanto o ano passado, ela foi aí algo como 5% menor a produção, a gente estima, mas foi uma safra ainda de boa produção. Então, produção é o primeiro fator, né? Então, tendo grão, o produtor consegue girar, consegue, né, principalmente cumprir as obrigações, e aí, em especial, as obrigações que envolvem compromissos em físico, né? E aí, pelo lado da 300, tem o aspecto desse trabalho forte que a gente faz em barter, trazer essa, digamos assim, essa vantagem, vamos chamar assim, de que quando tem bastante grão, o barter ele é facilitado em termos de liquidez. Então, no Mato Grosso, a gente já está com, como eu disse, com a safra encaminhada, né, encerrada praticamente, e os níveis de liquidez que nós estamos olhando, em especial no barter, porque esse já tem que estar, já está dentro de casa, estão muito bons, né? A gente tá com níveis de liquidez muito bons, né? E entendendo que assim que vai ser um ano que ainda o produtor lá não vai conseguir, talvez, desalavancar, mas vai ser um ano que ele consegue cumprir os compromissos, pagar as contas e continuar, né? Vai plantar de novo, a roda vai girar, né? E vai continuar com a operação, visando esse aumento de produtividade, enfim, tudo que a gente vem vendo. Quando a gente separa a geografia do Rio Grande do Sul, tivemos pontualmente alguns problemas climáticos no Rio Grande do Sul. Então, não é uma safra que se esperava, o que podia ser, uma safra grande, mas é uma safra muito melhor do que a dos outros anos, é uma safra, vamos chamar assim, de normal. Eu entendo que no Rio Grande do Sul nós vamos ter uma situação mais ou menos parecida com essa que nós estamos vendo no Mato Grosso. Não vai ter, assim, vai ter um certo volume de grão, vai, vai se conseguir o cumprimento, em especial dos compromissos físicos, né, que a gente chama, né, e aí entra o barter de novo, e o agricultor vai conseguir pagar os compromissos mais de curto prazo, e vai também ter mais dificuldade em desalavancar. Então a gente segue com o cenário apertado, mas eu acho que é um ano que se consegue passar sem maiores sobressaltos. Eu acho que eventuais problemas que acontecerem nesse ano, ele ainda vão ser frutos de situações mais extremas de estresse que vêm se carregando de outros anos. Não é esse ano que vai causar o estresse. Acho que esse é um ano que o produtor consegue passar. Em relação específica a Tentos Cap, né, digamos, ela está integrada no negócio da 300. A gente tem a Tentos Cap e ela teve um crescimento vigoroso agora em 2025 de carteira. A gente enxerga ela continuando esse crescimento, né? Ela é é extremamente estratégica, né, dentro da 300, mas ela está conectada com o negócio da 300. A função da Tentos Cap para a 300 é ser um elo dentro desse ecossistema, dessa solução integrada que a gente entrega para o produtor, né, viabilizando, né, um custo cada vez mais competitivo de insumos, né, na parte da lavoura dele, que ele consiga realmente ter ali também uma ferramenta, assim como é o barter, com muita força dentro do negócio da 300, para melhorar a liquidez do ponto de vista da empresa, melhorar a competitividade de custo do ponto de vista do produtor e acrescentar valor. Então, resumido, né, conversa um pouquinho longa, mas que nós estamos assim com uma boa dose de otimismo em relação à liquidez e ao cumprimento da safra. E o produtor segue investindo, por mais que possa parecer um pouco contraditório, ele segue investindo em tecnologia, ele segue querendo produzir mais. E de alguma forma, eu acho que essas produções que ele está conseguindo tirar é o que está conseguindo dar fôlego para ele na atividade. Tá super claro. Obrigado, João Marcelo. A próxima pergunta é do Lucas Ferreira, analista do JP Morgan.
Lucas, por favor, pode prosseguir. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pelas perguntas. Eu queria primeiro fazer um follow-up na questão dos fretes. Primeiro, se vocês já veem algum tipo de normalização no primeiro TRI, se o primeiro TRI, os fretes como percentual da receita, eles ainda ficam acima do que vocês gostariam. E segundo, qual que é a visão para o ano com relação a fretes? Se vocês têm alguma visão com relação a oferta e demanda de fretes, se essa é uma linha que, né, talvez excluindo, vamos dizer assim, esse número do quarto TRI, ajustando por ele, como vocês mencionaram que a maior parte deve ser circunstancial, se em 2026 esse frete comparado com seus volumes ou receita, se eles ficam acima ou abaixo do que vocês acham que é mais normalizado, ou talvez o número, vamos dizer assim, dos últimos 12 meses. E a segunda pergunta é sobre spreads nos negócios, tanto de esmagamento, de biodiesel, como é que vocês enxergam a evolução dos spreads agora no começo do ano de 2026? Muito obrigado. Ótimo, obrigado. Pergunta, Lucas. Em relação a fretes, assim, até o Cristiano pode complementar ainda, o que a gente enxerga, assim, de fato, né, nós entendemos que o quarto TRI foi, como tu citou ali, foi circunstancial. Nós entendemos, assim, a gente já vê alguma melhora, certamente, no primeiro TRI. Nós temos, e eu até não citei antes na primeira resposta lá para o Pedro, algumas movimentações específicas de trimestre, né? Então, por exemplo, o quarto TRI, ele tem uma movimentação importante de trigo e canola, que é o mês que se colhe, e esses dois produtos não são comercializados naquela linha que eu falei, nem tudo que se movimenta é comercializado exatamente na mesma janela, no mesmo trimestre. Então, canola e trigo também foram movimentos que aconteceram no quarto TRI e que não tiveram suas vendas realizadas no mesmo TRI. Então, a gente já enxerga, sim, uma diferença no primeiro TRI de 26. E o que a gente espera, né, quando tu olha para frete, ele tem um aspecto mercado, né? O frete digamos assim, ele tem os seus mercados aí que acabam se adequando aí de acordo com oferta e demanda e tamanho da produção e modais e tudo mais. Mas excetuando esse aspecto mercadológico, né, que a gente não enxerga, com exceção agora, obviamente, de um custo de combustível, né, que pode afetar em alguma medida o próprio tamanho da safra, mas não existe um movimento talvez brusco, não é o que se espera, né? E conjunturalmente, daí dentro da 300, né, ou estruturalmente, desculpa, dentro da 300 a gente enxerga assim uma grande mudança, né? A planta de etanol de milho, ela vai mudar completamente essa dinâmica de milho que a gente enxergou durante o ano de 25, né? Então, que na nossa leitura foi o maior ofensor dessa mudança de patamares aí dentro do SG&A de frete. Então, essa é uma mudança. O aumento das capacidades industriais também na soja, também deslocam volume que foram trabalhados em trading para volumes industriais. Quando tu fala do volume dentro da indústria, por exemplo, tudo que é transformado em biocombustível, tu vende na indústria. Então, ele praticamente é zero frete, né? As distribuidoras retiram. Tudo que é farelo, né? Tu tem, óbvio, uma dinâmica de exportação, mas já não é todo o valor, no soja mais, mas quando tu olha DDG de milho, por exemplo, a dinâmica é atender, e a tendência é atender mercados mais locais e próximos à planta. Então, tem uma mudança para 26, pensando em 300, excetuando essa questão de mercado que eu falei, importante do ponto de vista estrutural da empresa. Em relação, tu quer complementar de frete, Cristiano, por favor? Não, antes da gente ir para os spreads ali, eu acho que eu só vou complementar, né, Lucas, que assim, tem esse passagem também do insumos do quarto para o primeiro TRI, que, né, vai trabalhar essa diluição, como o João Marcelo falou, a entrada em funcionamento da planta de etanol, menos milho sendo movimentado, né, ganhos potenciais aí de recuperação de margem, já entrando no teu segundo ponto,
com maior processamento de canola, né? Mas a gente olha não só esse frete por tonelada, é claro que é isso a gente está buscando diariamente, a nossa equipe tem uma inteligência, está buscando sempre as melhores alternativas, trabalha com muita competência, mas também olhando a última linha. Então, aquilo que é movimento que a gente viu do final do ano, desse EBITDA ajustados, incluindo o hedge, etc., a gente vê que ele perdendo aquele 1,6 de 24 para 25, a nossa perspectiva dentro da nossa estratégia, dentro do nosso planejamento, que a gente inicia já uma recuperação em busca de chegar perto daquele número de 2024. Então, esse é o planejamento. Então, não é só no frete que a gente tem que atacar, a gente tem que ganhar eficiência em todas as outras linhas. Mas óbvio que hoje no SG&A o frete é a maior despesa, mas a gente está focado em melhorar a eficiência operacional em tudo, tá? E isso está dentro do que a gente planejou todo o final do segundo semestre de 2025, todo mundo trabalhando junto para desenhar um 2026 que tenha essa recuperação. Então, essa é a nossa obsessão, é como a companhia trabalha diariamente, tá? Mas especialmente com relação ao frete, foram múltiplos fatores que hoje nós entendemos sendo circunstanciais, né? Múltiplos que conglomerados chegaram nesse resultado um pouco do quarto tri, teve um pouco dessa dinâmica do terceiro para o quarto, como o João falou também, nós não vemos como um sinal vermelho, mas sim um sinal laranja. A gente se preocupa diariamente, né, com todos esses indicadores, né? Então, e daí tem essa dinâmica dos spreads também que a gente envolveu aí, esse efeito da Trump Tariff, que o João pode complementar, mas é essa evolução aí já de uma melhora de margem, já especialmente no Mato Grosso, do farelo recuperando, a planta cheia, né? Então, acho que a gente tem uma perspectiva aí de já melhora desses spreads, dessas margens aí, na medida que essa safra for começando a entrar, a gente conseguir entender qual é de melhor essa dinâmica de preço de soja, né, essa dinâmica de prêmio, a gente sabe que também a gente vai ter aí uma produção global de soja maior como um todo nessa safra, especialmente no Rio Grande do Sul. A nossa estimativa aqui é algo em torno de 33% de crescimento de safra, então vai ter mais soja no interior do Rio Grande do Sul, onde estão nossas plantas. Então, não sei, João, pode complementar também. Bom, nessa linha, Lucas, de fato, o ano passado tivemos, principalmente no segundo semestre, uma distorção nos prêmios, né, em função do trade war ali, que a China concentrou ainda muitas compras de soja no Brasil, mesmo já na entre-safra brasileira, o que pressionou prêmios, né, porque ela estava praticamente zerada de compra nos Estados Unidos. Eles abriram já o ano passado uma compra de 12 milhões de toneladas, já tem uma negociação para esse ano aumentar para 25 milhões de toneladas. Então, que já recompôs, em boa medida, os prêmios da soja, né? E isso aí tá trazendo uma dinâmica de mais normalizada de mercado, e a gente já sente isso, em especial no Mato Grosso, agora durante a safra, nesses primeiros meses, né? Onde a safra entrou em bom volume, os prêmios estão dentro de um normal, o que está trazendo um crush margin aí bastante adequado para aquela região, e a gente espera que a dinâmica no Rio Grande do Sul siga no mesmo caminho. Em relação a biodiesel, né, tem a questão desse cenário de guerra, como a gente já trouxe, a questão do B16, que a gente entende e enxerga que vão trazer também uma dinâmica aí que pode melhorar resultados. Muito obrigado, pessoal. A próxima pergunta é do Thiago Duarte, analista do BTG. Thiago, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, João Marcelo, Cristiano, bom dia a todos. Eu queria tocar em dois pontos aqui. O primeiro, com relação ao negócio de insumo, né, essa margem voltando aí para patamares que a gente não via há alguns anos. E aí, se vocês puderem falar um pouco o que vocês entendem ter sido o grande contribuidor para essa melhoria de rentabilidade, maturação de lojas abertas nos últimos anos, questão competitiva, que acho que foi um tema, principalmente nos últimos 2 anos, e se vocês entendem que a alta do mais recente aí, desde o final do ano passado, do preço dos fertilizantes, que agora intensificou mais, né? Mas se isso também pode ter sido um fator. Mas se vocês puderem elaborar, qualificar um pouco melhor a melhora da margem bruta no negócio de insumo. E aí a minha segunda pergunta é mais um follow-up, voltando na questão dos fretes, né? O João Marcelo, numa das respostas, você fala
de ser conjuntural, né, em grande parte, mais do que estrutural, mas eu acho que seria importante a gente, ou vocês, tentarem para nós quantificar ou estabelecer um pouco o que que você entende que é é o nível estrutural, né? A primeira vez que a gente viu uma alta de frete foi quando vocês inauguraram Vera, né? E aí começaram a lidar com o frete do Mato Grosso, que é bem maior. Mas agora, e alguns dos elementos que vocês mencionam, questão de mix, mais exportação de milho, isso aí ajuda a explicar essa alta do frete como percentual da receita. Mas quando a gente olha em termos unitários, né? Quando a gente olha o teu frete por tonelada de grão e de farelo comercializado, o salto também foi muito grande, né? Então, eu acho que a dificuldade, né, dada a discrepância desse número ao longo dos trimestres, culminando nesse quarto tri, hoje é entender o que vocês entendem como mais estrutural, né, nessas circunstâncias que você já bem descreveu aí do final do ano passado. Obrigado. Tá ótimo, obrigado, Thiago. É, os insumos, assim, o que que os impactos são, acho que tu já antecipou algumas questões, óbvio que a maturação das lojas, né, à medida que tu vai ganhando espaço, né, ela existe nos dois sentidos, ela existe em ganho de market share, que a gente, né, seguidamente fala aqui, né, que é o ramp-up da loja em termos de market share, nos primeiros 4, 5 anos, mas ela também existe em termos de concorrencial, né? Porque à medida que tu vai ganhando market share e tendo recorrência de cliente, tu já não está tão exposto à própria guerra de preço. Tem uma situação específica aí também que ela diz respeito, eh, e a gente sempre bate muito nisso, mas é um fator importante de competitividade para nós, que é o ecossistema, que é a questão da troca, do barter, o barter sendo, mas vai dizer, mas toda revenda faz barter, né? Só que a 300 faz um barter, né, próprio dentro de casa, como tomador de produto e como off-taker, em grande parte, em grande medida, com um processo industrial lastreando. Então, isso nos dá competitividade, né? Nos dá assertividade para levar uma oferta maior. E eu acho que é importante a gente destacar que esse crescimento de margens e de volumes, eles estão se dando muito também em relação à nossa expansão do Centro-Oeste. E lá atrás a gente discutia, não, quando o Centro-Oeste ficar mais relevante, a margem de insumos tende a estruturalmente ser menor. A gente está conseguindo, né, ter um desempenho e trazer, mesmo com o Centro-Oeste sendo cada vez mais relevante dentro da proporção, ainda assim crescer em margem. Então, acho que isso tá ligado, eu acho que é esse composto de soluções que a gente oferece, tá ligado à maturação das lojas, assim como tu falou, tá ligado a condições de mercado, que óbvio, né, assim, o mercado ele tem alguma fragilidade, né, em algumas praças, assim, em relação à concorrência, né, e uma assertividade nossa, a 300, né, segue com excelentes relações com os fornecedores, né, desenvolveu muito uma área de inteligência de mercado, no sentido de informações para compras, né? Então, assim, eu acho que a gente vem evoluindo, né, assim, com bastante estrutura, né, nessa linha. A gente vem incrementando linhas de maior valor agregado, né, também, como biológicos, por exemplo. E tem um fator aí importante, que esse é um fator né, que junto com a maturação das lojas, eu diria que é o mais, talvez o mais relevante. Nós enfrentamos 4 anos de problemas climáticos no Rio Grande do Sul. E esses problemas climáticos sempre interferiram na dinâmica de insumos em algum momento do ano e geralmente na dinâmica de insumos de maior valor agregado. Então, elas sempre nos pressionaram, né, em termos de, principalmente na parte de vendas de proteção de cultivos, né, porque os anos mais secos o produtor não usava proteção de cultivo na medida que seria o normal, enfim. Então, esse ano, né, 2025 foi um ano que se normalizou, talvez, ou se andou muito mais próximo do normal do que é vamos chamar de um pacote tecnológico padrão
o que ajuda, né, nessa composição de margem, sem dúvida nenhuma. Tivemos ainda começou a pesar e vai ser mais relevante à medida do tempo os insumos de canola, né? Então, o insumo de canola ele passa assim a aparecer um pouco na foto, né? E ele traz aí uma rentabilidade também melhor, né? O que traz esse composto aí desse crescimento de volume, de valor e principalmente, né, o mais importante ainda, de margem. Voltando para o frete ali, né, Thiago, é, é, João. assim, é difícil de cravar um número, a tendência, o número vai ser esse, né? É, o que vai ser o normalizado? O que nós temos consciência, sim, é que vai haver uma melhora nesses números, né? Essa é a nossa convicção, expectativa, porque estruturalmente, ou conjunturalmente muda e estruturalmente muda. Muda nos dois sentidos a dinâmica em 2026 em relação a 2025, né? Então, essa sem dúvida nenhuma, é uma expectativa. Se eu puder complementar, João, assim, qual que é o que que a gente pode pensar em termos de perspectiva de mais quantitativa, tá, Thiago? Se a gente olhar a dinâmica do primeiro e segundo tri, se olhar aquela média ali se a gente pegar o semestre todo do primeiro e segundo tri, ele teve um comportamento, assim, vamos dizer, melhor, né, do que a média do ano, e comparado especialmente a esse quarto tri que puxa um pouco a média do segundo semestre. Tô olhando assim um pouco uma dinâmica de mais alongada, né? O que que a gente está olhando é que a gente termine o ano de 2026 com uma média de frete sobre SG&A menor do que a média de 25, mesmo tendo toda essa expansão territorial prevista, porque a gente vai ter vários elementos nessa direção. Então, as dinâmicas das movimentações por unidade, a gente tem algumas estimativas, mas assim, se você fosse olhar para quantitativo de linha de SG&A de frete, e aí a gente espera terminar o 2026 num percentual abaixo daquele que a gente observou ao longo de 2025. Acho que esse é um número que a gente pode assim almejar e sinalizar sem assim estar dando nenhum tipo de número quantitativo, tá? Então acho que assim é um direcionamento para a gente estar pensando em o que que é o nosso objetivo interno de planejamento. Não sei se isso atende o que você Não, queria. ajuda, certamente ajuda. Eu entendo que não é guidance, nada, mas é justamente esse direcionamento que eu acho que é importante. E se eu puder, só um último follow-up, voltando no tema de insumo, João Marcelo, eu lembro, né, quando da entrada, da abertura das primeiras lojas no Mato Grosso, eu me lembro que vocês falavam de um diferencial de margem bruta da ordem de 300 pontos entre Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Queria, né, dada essa melhora, né, nesse ano e no quarto tri em particular, queria entender se, e com a maturação das lojas, se você entende que esse diferencial ele mais ou menos permanece, ou se tudo que você comentou já de alguma forma melhorou, fechou esse gap de alguma forma. Então, ele está ligeiramente melhor que isso. Existe uma diferença, mas ele é ligeiramente melhor do que essa expectativa que nós tinha composto. Eu acho que a grande diferença aqui está mais realmente na a melhora do mix também no Rio Grande do Sul, né, em relação aos últimos anos aí, vamos chamar assim, um clima normalizado. Excelente, obrigado. Valeu. A próxima pergunta é do Matheus Efeld, analista da UBS. Matheus, por favor, pode prosseguir. Bom dia, João, Luiz, Cristiano, Edu. Obrigado pelo tempo. Eu tenho duas perguntas aqui mais diretas. A primeira é entender o quanto do CapEx de vocês, ou quanto está rodando o CapEx de manutenção de vocês. Entendo que 2026 é um ano sem grandes projetos. Vocês já deram guidance, mas só entender o quanto é CapEx de manutenção versus o quanto ainda tem alguma questão de crescimento em 2026 ainda. E daí, meu segundo ponto acho que um follow-up de uma pergunta anterior, sobre o ramp-up da planta de milho. No guidance de esmagamento de vocês, tinha ali uma expectativa de um ramp-up relativamente rápido para a planta de milho. Se teve alguma atualização nessa dinâmica
para a gente chegar aqui e pensar uma utilização dessa capacidade do ano. Parece que o implícito é 70%, 80%, o mercado está nesse patamar, mas seria um ramp-up mais rápido que outras plantas, então tentar entender como é que vocês entendem que vai se dar esse processo depois do start da planta de milho. Então essas duas, obrigados. Ótimo. Tu quer falar do CapEx aí, Cristiano? Isso, vou falar um pouco então desse CapEx de manutenção, Matheus. Assim, a gente não tem um guidance oficial para isso, mas a gente pode dar um range, eu acho, assim, a gente vai estar fazendo aí algo entre 300 e 450 milhões ao longo do ano de CapEx de manutenção e sustentação, tá? Ele é um CapEx, né, Matheus, não exatamente manutenção, mas é um CapEx de movimentos pequenos, assim, que são necessários, assim, uma troca de uma, sei lá, de um equipamento específico numa indústria, enfim, ele é uma manutenção com algum aspecto de melhoria, isso que eu quis dizer, né, que Não, ele tem acaba. melhorias, tem alguma coisa de investimentos também nessas novas lojas comerciais, obviamente, né? E que a gente está indo nessa estratégia de asset light. E também tem aqui incluído nesse número todo o investimento de RP, ativo intangível, a continuidade do projeto do ativo biológico lá das florestas também, tá? Tá tudo englobado, tá, Matheus? Tem um, tem investimento novo aí também. E, Matheus, em relação ao ramp-up, a gente tem essa expectativa, óbvio que nós temos que fazer acontecer, né? Mas a expectativa é que a gente consiga um ramp-up rápido, fundamentado em quê? Fundamentado ao estágio do projeto, né? A equipe que a gente conseguiu formar lá, uma equipe com boa experiência, com bom background, e também o projeto em si, que é um projeto, né? Já é um projeto bastante testado, não é um projeto já tropicalizado há algum tempo, não tem assim nenhuma aventura no projeto. Então, nós entendemos aí que isso aí vai dar agilidade e vai dar atração mais rápida para o início da operação e para a estabilização da operação. Tá claro. Só um follow-up nessa última questão, João. Se vocês já começaram a. Eu entendo que tinha um mapeamento inicial, mas se vocês já começaram as discussões com potenciais compradores de DDG na região. DDG e etanol, já tem discussões bem avançadas aí, inclusive já até contratos, né? Perfeito, obrigado. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaríamos de passar a palavra para João Marcelo para as considerações finais. Não, pessoal, acho que está ótimo. Obrigado às perguntas, obrigado à participação, né? É, Seguimos, como eu disse ali no final da primeira parte, seguimos assim, acreditando muito no modelo da 300, né? A empresa tá crescendo, está entregando resultado, nós estamos com a operação ajustada, né? Eu acho que não estamos de forma nenhuma negligenciando os desafios, né? E o frete é um desafio, a gente está, né? Ele apareceu esse trimestre com um pouco mais de luz, mas está sendo trabalhado internamente. Nós temos assim a situação super bem encaminhada aí do ponto de vista, como eu falei, assim, da leitura dos motivos e dos encaminhamentos e das mudanças, enfim, da transição que a gente viveu nesse trimestre para a realidade que vai ser bastante diferente em 2026. Então, a gente segue à disposição aqui, todos nós aí, para continuar esclarecendo, conversando com vocês e trazendo luz aí a qualquer dúvida que eventualmente surja. E prontos aí para fazer, se Deus quiser, um grande 2026. Muito obrigado aí pela atenção, um bom dia para todos. A videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2025 da 3Tentos está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.